Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção internacional do Expresso. Já agora começo por desejar-vos boas festas, estamos em plena quadra natalícia, vamos emitir a 23 de dezembro e estamos a gravar no dia 20, com um elenco colhido na prata da casa, na prata da secção internacional do Expresso. Eu sou Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e tenho comigo um trio de jornalistas da minha equipa que me enche de alegria e orgulho todos os dias, e hoje em particular. São elas a Ana França. Olá, Ana. Olá. A Salomé Fernandes. Viva, Salomé. Olá. E a Catarina Maldonado Vasconcelos. Bem-vinda. Olá a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. E, estando a aproximar-se o final do ano, época de balanços, votações, melhores de 2024, esperanças para 2025, vamos hoje falar precisamente de figuras e acontecimentos que as minhas convidadas queiram destacar. Nada disto foi combinado. Faço notar que este programa vai para o ar na semana em que, mais para o final, na sexta-feira, o Expresso revelará as suas escolhas, a tradicional votação que a redação faz sobre as figuras e os acontecimentos do ano a nível nacional e internacional. Nós aqui olhamos para o mundo lá fora, sem prejuízo de o painel poder falar de coisas cá dentro se achar, mas vamos começar então por pedir a cada uma das minhas convidadas, a Ana, Salomé e Catarina, que primeiro me fale de uma figura, de uma personagem internacional que gostasse de destacar este ano e em seguida também de um acontecimento. E começamos pela Ana França. Olá. Aos meus colegas de secção também e a toda a gente que nos ouve, fazemos este balanço há algum tempo já. E também nos parece uma grande tradição democrática escolhermos a figura do ano e o acontecimento. É toda uma discussão muito engraçada. Eu acho que não vou sair muito do que, enquanto figura do ano, do que tem sido, acho eu, escolhido de uma forma quase unânime, mais ou menos, mas sim, em muitos jornais europeus, que é Gisèle Pelicot. Acho que temos de falar sobre ela. É um caso incrível. Quanto mais vamos lendo ou sabendo, acho que mais chocante fica. Ontem, acho eu, a CNN Internacional teve acesso a algumas mensagens trocadas entre o marido dela, que obviamente, como ex-marido, sabemos, afortunadamente, sim, para ela. Exato, afortunadamente. Trocava com as pessoas que a violaram e é mesmo bastante assustador, porque é uma coisa, além de ser muito repetida muitas vezes, é também muito banal. Passas cá às 21, trazes medicamentos, não tragas aftershave, ela pode acordar, limpa as unhas, não quero cá sujidades em minha casa. Pronto, é isto. E é incrível ela ter escolhido não ficar anónimo. Eu não estou a dizer nada que as pessoas já não tenham, obviamente, relevado da história dela, porque realmente a coragem dela não está aí. Ter passado por um horror inimaginável e estar todos os dias no tribunal com pessoas cá fora, sujeita, obviamente, a ouvir. A maioria das pessoas, obviamente, está do lado dela, mas nem todas estarão, e há notícias sobre outros grupos de chat, de partilha de informação ilegal, onde
onde já se está, como o site onde aquilo acontecia fechou, outros sites estão-se a desmultiplicar, e a história dela está a ser usada como uma ideia para outros grupos de abuso grave de mulheres. Portanto, eu acho que é incrível ela ter decidido dar a cara e ter começado logo com aquela frase que agora toda a gente diz, que é: a vergonha tem de mudar de lado, não é? Exatamente. Porque obviamente não é ela que tem de se esconder. E isso para mim é a frase do ano, a pessoa do ano, tudo. Porque é muito complicado. Quer dizer, uma pessoa, tu és violada, é a pior coisa, destruiu-te a vida, mas ainda por cima tens de esconder porque é suposto, não sei, parecer que está tudo normal, ou deixar a justiça seguir o caminho e nunca falar. É verdade. E até porque não nos esqueçamos também de uma sociedade e de uma justiça que tendem a questionar muitas vezes mais a vítima do que o acusado. Exatamente. E ela as circunstâncias, escolheu... e o que é que estava a fazer, e será que deu à zoa, e o que é que levava vestido. E que nós temos acórdãos na justiça portuguesa recentes que são de vomitar nas atenuantes que aceitam para casos de violação. Aliás, a defesa dos homens que a violaram, uma das linhas era que o marido, eles achavam que o marido já tinha dado consentimento, como se isso fosse uma defesa, como se ela fosse o objeto de propriedade do marido. Ele dá consentimento, mas para usar a piscina, isso não, quer dizer, é uma coisa bastante ridícula, e nós conseguimos perceber aí como é que se calhar ainda o nosso sistema legal, não é o sistema legal, mas como é que os seus raciocínios e como é que a sociedade ainda está arquitetada, não é? O tipo de defesa que foi proposta para estes homens mostra que ainda pensamos no marido como, ou no homem como a pessoa que pode dar consentimento ou acesso à sua mulher. E há muitos casos de mulheres violadas que acabam cujos agressores acabam por não enfrentar nenhuma pena, porque ela é vilipendiada em tribunal, encontra-se uma mensagem de cariz sexual que ela mandou há 10 anos para um antigo namorado, e essas coisas ainda servem para desacreditar as mulheres, e por isso é que é inacreditável o que ela fez, porque não é um crime de abuso sexual ao qual eu não estou a tentar retirar a importância, mas não é um crime de, por exemplo, assédio no trabalho ou uma coisa assim, é mesmo violação em massa, basicamente. E ela podia não querer dar a cara porque vai-se ficar para sempre associada a isso. E deu. E portanto é a minha figura internacional do ano, e também, pronto, a do Libération e muitos outros jornais pela Europa. A verdade é uma figura cujo impacto vai além do caso individual de Gisele Pelicot, porque fala-nos para um mundo onde este tipo de abusos continua a ser impune, em alguns casos repetido e institucionalizado e esperado. Lembro-me de sociedades onde uma mulher violada é ela que é castigada por desonrar a família, como ouvimos às vezes falar de apedrejamentos no Médio Oriente e coisas desse nível de barbaridade, e realmente a coragem de Gisele Pelicot pô-la nas bocas do mundo pelas piores e melhores razões. Piores o que lhe aconteceu, melhores o estofo de que mostrou ser feita. Salomé, quem distinguirias tu? Ana já disse tudo. Eu vejo-me forçada a concordar com a escolha dela. Estamos a falar de um caso que de facto é surpreendente pelo horror que transmite, e também pela força que esta mulher conseguiu mostrar, porque de facto renunciar ao anonimato numa situação destas não é uma decisão que se tome de forma leviana, e ela tornou-se um exemplo para muita gente, e uma voz para mostrar que de facto ainda há muita violência contra as mulheres, nem toda ela chega aos tribunais, nem toda ela chega a ser pública, e aqui é por vezes é desvalorizada, normalizada, porque há países, estavas a falar do Médio Oriente, de onde, de certa forma, às vezes já se espera que as mulheres sejam tratadas de forma diferente, e, portanto, quando falamos da diferença que existe entre homens e mulheres pelo mundo,
já falamos no pressuposto de que há realidades em que é aceitável as coisas não serem iguais, em que essa desigualdade se tornou quase aceito por nós, só porque já não nos surpreende. E então acho que haver alguém que consegue trazer ao de cima estes temas com esta força, mostrar a capacidade de resiliência desta mulher perante aquilo que lhe aconteceu, acho que é extraordinário. Acho que é, de facto, a figura do ano. Catarina, alguma coisa a acrescentar? O que eu notei foi que a imprensa se dividiu um pouco por estas duas figuras, Donald Trump e Gisele Pelicot, sendo que as duas figuras são simbólicas de dois acontecimentos muito relevantes no mundo neste ano, e não só, mas sobretudo este ano em que falamos. Donald Trump é um símbolo do declínio democrático e dá um mote à frente de uma democracia, de uma superpotência muito importante no mundo, para outras que também são influenciadas e que têm sido influenciadas. E Gisele é o símbolo da coragem feminina contra o abuso do homem, e os abusos do homem foram extremamente numerosos este ano. Por isso é que eu queria dizer que claro que ela não obteve justiça, mas teve um arco de redenção muito significativo. E quando esta mulher diz que a vergonha tem de mudar de lado, eu queria só dizer que ela fala não só sobre este caso, mas fala, por exemplo, sobre o Afeganistão, onde as mulheres foram proibidas este ano de cantar ou de serem ouvidas em voz alta. No Irão, mulheres continuam a ser presas por não cobrirem as cabeças. No Quénia, a polícia disparou gás lacrimogéneo e deteve pelo menos 3 pessoas quando decorriam protestos em massa contra o feminicídio, e se ouvia o grito "parem de matar mulheres". Aparentemente este grito "parem de matar mulheres" será mais ofensivo do que o feminicídio em si, para muitos homens. Como já disse, a vitória de Donald Trump motivou nos Estados Unidos muitas mulheres a aderirem ao movimento que por acaso eu não conhecia, mas que terá origem na Coreia, que é o 4B, segundo a qual as mulheres se recusam a casar, a ter filhos, a ter relações sexuais, a namorar com homens. E depois em Portugal, como salientou Salomé, a Ana e o Pedro também, os números da violência doméstica que são publicados e que são públicos têm só aumentado. Este ano foi publicado um trabalho de investigação excelente de uma colega nossa, a Mariana Durães, do Jornal Público, e ela expôs nesse trabalho a quantidade de homens que se encontra nestes grupos do Telegram, mais de 700 homens que partilham imagens sem autorização, imagens de mulheres despidas, e isto mostra o retrocesso. Nós esperávamos que se calhar um caso como o da Gisele acontecesse em outros países, mas não esperávamos levar com esta chapada na cara de acontecer em França, mas acontece. Acontece nas democracias mais avançadas do mundo, acontece nos países ocidentais. Foi só em abril que o Parlamento Europeu adotou as primeiras regras a nível da UE sobre o combate à violência doméstica e à violência contra as mulheres. E os dados da Comissão Europeia revelaram que 1 em cada 3 mulheres neste espaço do Bloco Europeu sofre algum tipo de violência, muitas vezes nós sabemos por parte dos seus parceiros íntimos. Por isso é que eu digo que Donald Trump e Gisele Pelicot são ambos símbolos de 2 acontecimentos cruciais e estão os 2 em contraciclo. Eu acho que escolher Gisele Pelicot, uma mulher que luta contra o abuso, ajudará a alterar a narrativa patriarcal dos acontecimentos políticos no mundo. Muito bem, é uma
uma belíssima reflexão e associação com Trump, que é de facto outra das figuras marcantes de 2024, sobretudo pelo regresso ao poder depois de tudo o que se passou e se sabe sobre ele, depois da própria tentativa de subverter as eleições em que foi derrotado há 4 anos, e aos casos de tribunal que o envolvem, alguns deles também, aliás, com acusações de agressão sexual. E a verdade é que consegue um regresso à Casa Branca que não acontecia, que só aconteceu uma vez no passado, com Grover Cleveland no século XIX, que é alguém que perde a presidência dos Estados Unidos e consegue reconquistá-la passados 4 anos. E com estas acusações criminais a penderem sobre ele. O pobre do Cleveland não tinha nada disto no currículo. E agora perdeu também o que o distinguia na história dos presidentes americanos, que era o único regressado, foi o 22º e 24º presidente dos Estados Unidos. Agora Trump torna-se o 45º e 47º a partir do próximo dia 20 de janeiro. De certeza que 2025 vai ser um ano em que vamos ter de o ter sob olho clínico. Passando a acontecimentos que, na vossa opinião, merecem ser assinalados este ano. Ana França. Então, vários, claro, mas eu vou ter de falar da Síria, na medida em que é um país e a sua respectiva guerra civil que eu acompanho há muito tempo. Comecei a acompanhar a Síria ainda em Londres, quando vivi em Londres, com os sírios que iam fugindo e conseguiam chegar lá e faziam manifestações contra o regime e tudo isso. E depois, quando voltei para Portugal, em 2016, a guerra já levava 5 anos. É uma guerra que tem 15, ou quase 15, tem 14. E quando cheguei a Portugal comecei a fazer muitas coisas, quer a tentar falar com pessoas na Síria, quer com refugiados aqui, maioritariamente com a Helena Bento no online. E portanto, entretanto, eu fiquei no internacional e sempre que possível ia prestando atenção. Claro que nunca é que nós deveríamos, porque obviamente há sempre outros temas super importantes e eu próprio estou a escolher este, mas sei que este ano há outros temas muito importantes. Mas é a queda de uma ditadura de 50 anos, 54, e eu acho que isso em qualquer parte do mundo é defensável que seja escolhido como o acontecimento do ano. Toda a história da dinastia Assad é completamente fascinante. Aquilo começa como um partido pan-arabista e muito de esquerda e muito de divisão da riqueza e da anulação das diferenças sociais, e obviamente transforma-se, como vimos em outras ditaduras comunistas ou não, numa coisa que é tudo menos isso, que é tudo menos igualdade, não é? E demorou 50, nós conhecemos um caso, ou 2 ou 3 ou 4 de outras ditaduras de tanto tempo, por exemplo a nossa, não é? Obviamente que não estou a tentar comparar a brutalidade dos regimes, mas uma ditadura é sempre uma ditadura e a nossa também foi brutal. Mas para mim a história da dinastia Assad é realmente, e como termina, é fascinante. O partido Baath do Assef al-Assad tornou-se o Estado, e portanto isso é sempre mau, não é? Quando há um partido que se confunde com o Estado. E depois o jovem Bashar al-Assad, que veio de Londres, formado em oftalmologia, era a esperança da região, mas simplesmente acabou por ir ocupar, vamos lá ver, os casulos confortáveis que as ligações familiares e de compadrio já tinham feito para ele, não é? A cama já estava feita e ele não conseguiu, obviamente, rasgar essas ligações de poder, e não foi minimamente revolucionário. Muitos dos seus defensores só tiveram de lhe ajeitar a cama, porque a cama estava feita, sim, dado para alguém histórico, que não tinha 2 metros. A cama estava feita para o irmão dele, morreu num acidente. Que morreu num acidente. Eles, quando o pai Hafez al-Assad morreu, tiveram de ir alterar a Constituição, porque como o irmão, que era
previsto que sucedesse ao pai já tinha morrido, e o Bashar al-Assad na altura só tinha 34 anos, sim. E a idade para ser presidente era 35 40, não é? ou 40, já não Ou sei. isso. Acho que é Foram mudar a Constituição da Síria para o Bashar al-Assad poder suceder ao pai. E portanto aquela dinastia, portanto é engraçado que tu falavas de um país que nasce e que o partido era supostamente um partido socialista árabe, Sim. E promove afinal de contas o que promove afinal de contas é uma monarquia claro, porque depois ditatorial. O Assad faz a mesma coisa, não é uma monarquia, ou seja, não é que tenha passado para o filho dele, mas as ligações económicas é tudo como se fosse uma família. Todos Exatamente. Os negócios são o negócio de tecnologia, que é o mais conhecido, é do primo direito, e os tecidos, o petróleo, isso está tudo entregue a pessoas que são de uma minoria na Síria, que é a minoria alauíta, não é? Que dominou com mão de ferro, como agora estamos a ver as valas comuns a surgir. E portanto a Síria é um país que é muito menos homogéneo do que os seus vizinhos, por isso é que também é muito interessante. O Irão e o Iraque são qualquer coisa como 90% xiitas ou coisa que vale assim perto disso, e a Síria tem mesmo muitas minorias. Eu nem sei exatamente dizê-las todas: drusos, judeus, cristãos, xiitas de vários ramos, sunitas também de vários ramos, sírios, assírios, curdos. Epá, e com certeza me estou a esquecer de algumas. E a forma como o Bashar al-Assad e o pai mantiveram estas pessoas sob controle, nós só agora que estamos a conhecer um bocadinho como é que isso foi possível, e não é mesmo bonito. Começa agora uma parte muito horrível dos pós-ditadura, não é? Que é perceber quem é que morreu, e as pessoas que esperavam que os seus familiares estivessem nas prisões não estão provavelmente em algumas daquelas valas ou não estão, porque acho que, não sei se vocês viram, mas uma das imagens para mim mais complicadas de ver em todos estes 15 dias ou 3 semanas que já passaram é uma máquina, uma espécie de prensa de corpos que havia nas prisões. Sim. Em que eles deixavam cair um mármore por cima do corpo para que ele não ocupasse lugar enquanto corpo. Já agora deixa-me chamar a atenção dos nossos ouvintes para um trabalho, um especial do Expresso com a agência Lusa, que está publicado na edição impressa do nosso jornal de 20 de dezembro, precisamente uma excelente reportagem em Damasco feita pelo Henrique Botequilha e o António Pedro Santos sobre as prisões do regime de Assad, e o que se está a descobrir agora, que os sírios vão desesperados procurar qualquer vestígio que possam encontrar dos seus entes queridos desaparecidos, em alguns casos há 20 ou há 20 anos ou coisa assim. Só para acabar, a dizer que a Síria tem uma influência, ou pode ter, o que aconteceu na Síria, a tomada de poder por parte de um grupo que toda a gente quer respeitar e ouvir, mas também não podemos esquecer o passado deste grupo, não é? E o que pode acontecer na Síria é um domínio turco. Eu acabei de ler há 20 minutos antes de irmos para aqui que o presidente da Turquia e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia já estão a preparar visitas à Síria, e também já enviaram equipas aos 2 aeroportos principais, Alepo e Damasco, para estabelecerem uma zona de proteção aérea e abrirem voos, talvez para já a partir da Turquia ou a partir só ali da zona. Mas, portanto, o domínio turco já está, mais uma vez, já está em marcha. E mais uma vez quem vai apanhar pancada são os curdos. São os curdos, obviamente. Portanto, acho que para mim, o acontecimento do ano, na medida em que há mesmo muita coisa que se pode desenrolar ali, com Israel a ocupar a zona desmilitarizada, a bombardear mais de cidades que não são israelitas, Latak e Tartus, 2 portos iraniano-russos, de utilização mútua. E tudo isso é... Os Estados Unidos, o que é que fazem quando Trump vier? Ele vai ser o Trump durão antiterrorismo, que quer ficar na história como, continuar a combater o terrorismo, ou vai lavar as mãos daquilo e vai entregar aquilo ao Erdogan, porque o Erdogan é amigo dele, como ele diz, e pelos vistos já nem se importa que o Império Otomano esteja a ser reconstituído. O Trump disse isso recentemente, que o Erdogan sempre quis voltar a construir o Império, e para ele tudo bem, para o Trump tudo bem. Ora bem,
Temos aí muito por onde olhar no próximo ano, e a Ana França será seguramente um dos elementos importantes da cobertura que o Expresso vai fazer dos acontecimentos na Síria. Pergunto agora à Salomé peço agora à Salomé que me dê a sua dica. Eu vou falar de um acontecimento que não é de certeza o mais importante do ano. Não é aquele que tem maior impacto a nível internacional. Esta situação da Síria vai ter muito mais ramificações, como tem, por exemplo, a escalada do Médio Oriente, mas não são as minhas áreas de foco, por norma. Nem sou a pessoa mais indicada para falar delas, portanto aposto aqui num acontecimento do final do ano que foi surpreendente, que é a crise política que estamos a ver na Coreia do Sul, depois de ter sido decretada a lei marcial pelo presidente durante poucas horas. Portanto, acho que aquilo ficou em vigor cerca de 6 horas antes dele ser obrigado a retirar essa medida por imposição da Assembleia, que se reuniu e que votou contra, pela surpresa que foi. Portanto, não estava de toda à espera deste tipo de desenrolar de acontecimentos assim no final do ano. Estamos a falar de uma decisão que é tomada num país democrático, com proximidade diplomática ao Ocidente, não é? Que está numa zona do mundo complexa, com tensões crescentes com a Coreia do Norte, com proximidade à China também, e estarmos a ver este tipo de tentativa, como é que eu descrevo isto? Mais autoritária, este tipo de viragem política num país que de certa forma que nos é próximo. Sim, faz um bocado quase parte do, embora seja no Extremo Oriente, é quase um país do Ocidente geopolítico, não é? Sim, é isso. E é preocupante também porque pode deixar o país numa situação vulnerável, não é? Tendo em conta as tensões que têm existido com a Coreia do Norte. Estamos a falar de cargos militares que ficaram por ocupar, estamos a falar de um presidente interino, mas com um processo tribunal ainda a decorrer que a manter a destituição do presidente vai levar a que haja novas eleições para o ano. Claro que teve o lado positivo das pessoas serem vocais contra a medida, de ter havido esta vivacidade da sociedade civil a mostrar que queria manter a sua democracia de forma mais ativa, mas é interessante perceber para onde é que vai o país e como é que isto vai afetar as relações internacionais na zona. Portanto, eu não creio que isto vá ter grandes implicações como crises políticas a que assistimos noutras partes do mundo. Mas é um incidente giro para o qual olhar, para nós que nos debruçamos sobre o mundo. É, sim senhor, e foi de facto uma surpresa, e também, como dizias, um episódio em que a força do povo na rua também ajudou a um desfecho que nos parece para já mais favorável à democracia e ao escrutínio e à separação de poderes. Catarina, vamos encerrar com um acontecimento sugerido por ti. Eu acabo por optar pelo declínio democrático de que falei há bocadinho. Apesar de eu ter 2 ressalvas que eu queria fazer, uma delas é que nós fomos tendo sempre esta ilusão de democracia, apesar de termos uma tendência predominantemente autocrática e repressiva em mais estados no mundo, e também queria dizer que a democracia tem sido testada desde a sua formação, ou seja, ao longo dos 2500 anos da sua existência, desde que foi criada, foi concebida na Grécia Antiga, porque é um bocadinho como disse o Churchill, a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Ainda assim,
analistas com quem eu falei admitem que 2024 foi um ano importante em termos desta tendência, sobretudo ao nível das democracias avançadas, que é um bocadinho por onde nós nos guiamos, e que flertaram ao longo do ano com forças mais securitárias e autocráticas, sendo que 2024 foi um ano em que mais de 60 países foram às urnas. Algumas destas votações foram notáveis e fizeram mesmo manchetes. Terá sido mesmo o ano em que mais seres humanos no mundo foram convocados a votar. E curioso sobre isso é que, por exemplo, na Índia 2024 foi o ano em que um povo de maior dimensão votou na história da humanidade. Portanto, isso também ajuda, não é? Logo já dá um avanço. Mas falamos, por exemplo, do caso de França, do Reino Unido, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Venezuela, de Portugal. O que é que nós vemos de grandes tendências nestas eleições? Por exemplo, em França até venceu a esquerda, a Nova Frente Popular Unida, e no Reino Unido até venceram os trabalhistas. Mas aquilo que nós vemos de tendências, e França e Reino Unido acabam por alinhar com estas tendências, é uma rejeição aos partidos no poder e à boleia de uma narrativa de preocupação com a economia no pós-pandemia. Ou seja, com sobretudo a inflação. A inflação nós vimos derrubar muitos governos, não é de hoje. Outro dos temas muito salientes, por assim dizer, nas várias eleições, e é engraçado porque eu falei com analistas, quer do Bangladesh, quer de Londres ou do Japão, e todos eles falam disto. Há um apelo populista muito grande, uma nova vaga de autocratização, e a desinformação tem contribuído muito para isso. A criação de percepções. É curioso que nós falamos muito em Portugal de percepções, mas eles também falam, ou seja, nos seus países isto também acontece. Acontece o surgimento de boatos, rumores, notícias, pseudonotícias que têm aparência de notícias, ganharem uma força maior do que a própria verdade. E, portanto, nós achamos que 2024 já foi um ano muito turbulento ao nível de eleições e de escrutínio, não é? Mas 2025 ameaça ser também. Nós vamos ter, por exemplo, já no início do ano, eleições na Alemanha, e a França também está numa situação um bocadinho instável, embora não possa ir para já a eleições. Mas também não pode ir já, pode ir a meio do ano. É isso. E mesmo sem ir a eleições, o que também ainda não tem é uma solução de governo estável. E teremos muitas mais eleições no mundo, e o facto de termos em vários países, não é exclusivo de Portugal, não é exclusividade portuguesa, uma fragmentação muito grande de votações, com a distribuição de votos em vários partidos, torna vários governos instáveis. Portanto, é uma situação que devemos observar e continuar a acompanhar em 2025. Muito bem. Com estas sugestões, com estas distinções, digamos, mais do que sugestões, as minhas convidadas traçaram um importante balanço do ano de 2024, e eu vou dar-lhes já a ordem de soltura, não sem antes fazer a cada uma a pergunta que encerra cada episódio do Mundo a Seus Pés. Ana França, se pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer limitação, para onde é que ias e porquê? Para a praia. Para alguma praia. Tipo, vou dizer Ilha de Moçambique. Olha. Porque a última vez que lá estive não fomos à ilha. A primeira, eu nunca tinha estado. E tive de ouvir o meu pai, que é de lá,
falar daquelas maravilhas e também já vi muitas imagens, obviamente, e quando eu disse às pessoas que ia para Moçambique, toda a gente me disse, claro, isso aqui é a ilha, e eu, pois, não vai dar, não tenho tempo. E então, bem, mas podia ser outra coisa qualquer. Então ontem vinha a falar no carro com uma colega nossa do Expresso que veio do Belize, portanto também pode ser, não, pá, para mim, Caraíbas, qualquer coisa está tudo bem, só me apetecia muito ir para a praia. Não que nós tenhamos um inverno assim tão tenebroso em Portugal, porque isso de facto nós é que achamos que temos e que nos enfiamos no carro porque estão tipo 7 ou 8 graus e já não vamos sair, já não vamos tomar café, já não vamos essas coisas, mas pronto, apetecia-me fazer umas férias de praia, porque as minhas férias têm sido assim muito urbanas, que também adoro, claro, mas ia para a praia, um paraíso qualquer. Salomé, para onde é que te dirigias? Não é mais escolha, e agora aqui com a argumentação da Ana fiquei tentada a escolher um destino de praia também, mas tendo em conta o dia em que estamos a gravar, vejo-me forçada a escolher Macau. 25 anos da transferência de soberania, eu estive lá na altura em que fez os 20 e pronto, e este ano não estou, mas é sempre uma data marcante no território e tinha alguma curiosidade de ver como é que as coisas estão a desenrolar, mesmo a nível de exigências de segurança, como é que as pessoas estão a sentir, sem esquecer a parte muito importante, que é a comida, que me traz muitas saudades e portanto conseguia juntar a minha curiosidade jornalística à parte gastronómica. À exploração gastronómica, sim, não senhor. Já estive em Macau também, não ao mesmo tempo que a Salomé, mas confirmo que aquilo é um bocadinho loucura de comida. É maravilhoso. Dá muitas saudades. Portanto, juntava assim esses dois lados da minha vida e ia lá passar uns dias e matar saudades dos meus amigos por lá. Muito bem, parece-me uma ótima sugestão. Catarina, por fim. Eu iria para a Argentina, que é um país que me suscita muita curiosidade neste momento, porque em dezembro de 2023 tinha uma recessão de 25,5%. Em outubro deste ano passou para 2,7%, foi a maior queda, uma queda muito representativa, e agora apresenta resultados positivos na sua economia. Mas eu tenho falado com algumas pessoas conhecedoras, não é, da situação na Argentina, e pergunto-me, se calhar agora vou parecer um bocadinho o FMI, mas pergunto-me se os resultados económicos, designadamente a inflação, são alinhados com um ciclo global, e nós sabemos que quando os países mais desenvolvidos ou mais ricos, por assim dizer, afundam, os mais pobres, os que estavam em dificuldade, afundam ainda mais, não é? E pergunto se as políticas económicas e sociais que têm sido desenvolvidas por Milei influenciaram positivamente ou positivamente o resultado, ou se com outra receita os resultados seriam melhores ou até piores. E também pergunto a que custo é que isto foi conseguido, se era possível fazer isto com menos custo social, se as vantagens são proporcionais ao sacrifício, se havia uma alternativa. No fundo, a metáfora é o doente está a melhorar por si ou pela medicação, e apesar de dar resultados, a medicação é melhor, o doente está a ser curado ou vai morrer com a cura. E eu acho que se um médico se pergunta isto, um político também tem de fazer estas perguntas. Muito bem, e é com esta chave de ouro que encerramos o episódio do Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer. Pedro, desculpa interromper-te, mas tu não disseste. Quando é que eu ia? Pois, pelo menos. Ok, eu acho que provavelmente quereria ir à África. É um continente que conheço mal, só estive em Marrocos e no Saara Ocidental, foi uma experiência muito interessante já há alguns anos. Gostava muito de conhecer
muitas outras partes da África, desde o Norte da África, de forma mais profunda, aqueles países, sei que são inseguros para passear, mas os países do Sahel, cuja música ouço com muita frequência. Ainda recentemente estive num concerto belíssimo na Gulbenkian com um músico maliano, Balaké Sissoko, que é extraordinário, ou depois toda a África subsaariana, a África lusófona, ou seja, quando nós falamos em África, muitas vezes falamos aqui de forma como se fosse um único bloco, e a diversidade, a magnificência, a dimensão do continente africano dá muita vontade de lá ir. Por acaso estava a dizer que só conhecia Marrocos, mentira, estive uma vez em Luanda 2 dias e meio para entrevistar o presidente João Lourenço o ano passado, mas também obviamente que não foi uma ocasião apenas para, assim, num piscar de olhos, conhecer aquela grande cidade. Enfim, acho que assim, teria que ser um mês ou 2 de sabática para andar de um lado para o outro em África, me daria bastante prazer assim a ocasião surgisse. E com estas sugestões, incluindo esta última, despedimos dos nossos ouvintes do Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer às convidadas, Ana França, Salomé Fernandes, Catarina Maldonado Vasconcelos, ao João Luís Amorim pela sonoplastia e sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés voltará daqui a uma semana com outro elenco, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.